Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais esta reunião extraordinária, segunda reunião extraordinária de 2021. Eu solicito à senhora secretária que faça a chamada inicial dos vereadores. Uma boa noite a todos. Lista de presença de vereadores. Adileila Rosa Gonçalves. Presente. Alcides Robson da Rocha. Presente. Alessandro Matias. Presente. André Luiz da Silva. Presente. Bárbara de Pinho Carvalho. Presente. Claudinei Ferreira dos Santos. Presente. Evandro Lote Moreira. Lucimar Ferreira Pinto. Presente. Maria Anídia de Paula, presente. Mauro da Conceição Neves. Nilson César do Nascimento Almeida. Presente. Osmar Gomes Fidelis. Rodrigo Pires Bretas. Presente. Eu quero registrar a ausência do Osmar, que continua com sua mãe internada em Belo Horizonte. Desculpa, é a mãe do Evandro Lote Moreira. E o Mauro, que também está em viagem e não deu tempo de chegar. E, mais uma vez, nessa oração do Pai Nosso, que vamos fazer para os bons trabalhos da nossa casa, nós queremos colocar mais uma vez, a saúde da mãe do Evandro, dona Naná Lote. Vamos ficar de pé para a oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Regimental, vamos dar início aos nossos trabalhos. Eu solicito à senhora secretária que proceda com a leitura dos projetos de lei a dar entrada nesta casa. Projeto de resolução número 1, de 1 de fevereiro de 2021. Dispõe sobre a celebração de termo de responsabilidade para entrega de notebooks aos vereadores da Câmara Municipal de Guanhães, Minas Gerais. O presidente da Câmara Municipal de Guanhães, Minas Gerais, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, faço saber que foi aprovada e a mesa desta Câmara Legislativa promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. A Câmara Municipal de Guanhães disponibilizará a cada vereador um notebook conforme descrição e número de série informados no texto, no termo de responsabilidade. Parágrafo único. A entrega dos notebooks será procedida da celebração do termo de responsabilidade conforme modelo estabelecido no anexo 1. Artigo 2º. A utilização dos notebooks será de uso exclusivo dos vereadores durante o legítimo e efetivo exercício do mandato, sendo vetado sua transferência ou cessão para terceiros. Artigo 3º.
constitui a obrigação do vereador zelar pelo notebook recebido, de modo a mantê-los sob sua guarda e segurança em perfeitas condições de funcionamento, sem danos ao aparelho e demais acessórios. Artigo 4º. Os arquivos pessoais mantidos no notebook são de inteira responsabilidade do vereador, desobrigando-se a Câmara Municipal de qualquer responsabilidade por seu conteúdo. Parágrafo único. Nas hipóteses em que for constatado o uso para fins ilegais ou para transmissão e veiculação de material em desacordo com a legislação brasileira, o vereador que optar pelo recebimento ficará obrigado à imediata devolução do notebook e demais acessórios, sem prejuízo de responsabilização administrativa, civil ou penal. Artigo 5º. Configura quebra de decoro parlamentar passível de cassação de mandato a utilização do notebook para armazenamento e transmissão de dados de caráter ilegal, imoral e atentatório aos bons costumes. Artigo 6º. Vereador que receber os aparelhos poderá, a qualquer momento, dispensar o seu uso, devolvendo à Secretaria da Câmara Municipal através de termos de recebimento. Artigo 7º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Guanhães, 1º de fevereiro de 2021, Lucimar Ferreira Pinto, presidente da Câmara, Claudinei Ferreira dos Santos, vice-presidente da Câmara, Maria Anídia de Paula, primeira secretária, Adeleila Rosa Gonçalves, segunda secretária. Solicito a senhora secretária que proceda com a leitura da emenda 1, apresentada ao projeto de lei número 009/2021, que dispõe sobre a aplicação de multa aos estabelecimentos que descumprirem os protocolos e as medidas de contenção da pandemia ocasionada pelo Covid-19. Boa noite a todos. Emenda modificada, supressiva e aditiva. Eu, vereador Rodrigo Bretas, que a esta subscreve, nos termos do regimento interno, proponho a seguinte emenda modificativa, supressiva e aditiva ao projeto de lei número 009/2021, que dispõe sobre a aplicação de multas aos estabelecimentos que descumprirem os protocolos e as medidas de contenção da pandemia ocasionada pelo Covid-19. Modifica-se a redação do artigo 1º, caput e seus incisos 1º e 2º, parágrafo 1º e 2º, editado os incisos 3º e 4º, e suprindo o parágrafo 3º, além da modificação dos artigos 2º e 3º, bem com a adição dos artigos 4º, 5º e 6º, passando a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Os estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, inclusive os informais, que descumprirem os protocolos estabelecidos no Plano Minas Consciente do Estado de Minas Gerais, implementados pelo Executivo Municipal para enfrentamento da pandemia de Covid-19, estarão sujeitos às seguintes penalidades administrativas. Primeiro, advertência verbal. Segundo, notificação. Terceiro, multa. Quarto, interdição. Parágrafo 1º.
A penalidade de advertência verbal somente poderá ser aplicada na hipótese de descumprimento nas dependências da empresa, da obrigação do uso de máscara ou outra norma de protocolo sanitário para enfrentamento à pandemia de Covid-19. Parágrafo 2º. As penalidades previstas neste artigo não poderão ser comutativas e deverão ser aplicadas na sequência dos incisos desse artigo, iniciando pelo inciso 2, sucessivamente. Artigo 2º. A penalidade de notificação deverá ser aplicada mediante a lavratura por servidor competente de termo de notificação específico. Artigo 3º. As penalidades de multa e interdição deverão ser aplicadas mediante lavratura por servidor competente de auto de infração específico. Parágrafo único. A penalidade de interdição por descumprimento desta lei terá prazo máximo de 3 dias e, em caso de continuidade da infração, seu prazo será dobrado continuamente. Artigo 4º. A penalidade de multa terá os seguintes valores: 10 UFMS, unidades fiscais de município, para pessoas física e microempreendedor individual, MEI, MEI. Segundo, 50 UFMS, unidades fiscais do município, para pessoas jurídicas. Artigo 5º. Compete à vigilância sanitária do município a fiscalização e a aplicação das penalidades previstas nesta lei. Parágrafo único. As infrações serão apuradas, processadas e decididas em processo administrativo próprio, assegurando o direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, aplicando-se, no que couber, o Código Sanitário Municipal. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. No entendimento de que os comerciantes, o industriário e o prestador de serviços municipais já vêm sofrendo muitas perdas desde o início da pandemia de Covid-19, mas também no entendimento da necessidade de se regulamentar as medidas que poderão ser adotadas pelo Poder Executivo Municipal para a diminuição da propagação do vírus e contenção da pandemia. Busquei equilibrar a necessidade com a possibilidade das sanções. Corroborando com a minha interpretação, o STF consolidou o entendimento no HC 102.087/MG, de que as penalidades aplicadas pelo Poder Executivo devem ser proporcionais às infrações, que deverão ser escalonadas, proibindo assim excessos. Sala das Sessões, Guanhães, 29 de janeiro de 2021, Rodrigues Pires Bretas, vereador. Eu coloco a emenda 01 em discussão. Senhor presidente, boa noite. Meus pares, servidores da casa, goianenses aqui presentes, meu amigo pequeno, goianenses que nos acompanham pela rede social, boa noite a todos. Senhor presidente, estamos vivendo momentos difíceis causados pela pandemia da Covid-19. As opiniões são diversas e os ânimos estão à flor da pele. Fique em casa, vidas importam, pandemia econômica, expressões das mais variadas e muitas vezes cobertas de razão. Afinal de contas, a economia reflete diretamente na vida das pessoas. Sabemos que o Covid mata, mas a verdade é que ninguém tem a fórmula para avançarmos com o menor impacto possível. Eu penso que o diálogo é a solução. Precisamos buscar um entendimento como comunidade para que seja menos gravoso para todos nós. Não se pode pensar que apenas impor sanção pecuniária ao empresário, que já vem sofrendo tanto, resolverá o problema. E exemplifico. Se eu, proprietário de alguma empresa, tenho um cliente de uma cidade vizinha, afinal de contas, nossa cidade é o centro de uma micro-região, e recebo este cliente
na minha empresa para receber para um pagamento de uma pequena dívida que seja. E, naquele exato momento, estivéssemos vivendo com a vigência do decreto que nos obrigasse a fechar. Pois bem, atendi o meu cliente, chegou o fiscal. Eis que, naquele momento, seria lavrada uma multa no valor de R$ 5.484,50. Pergunto-lhes, isso é justo? Vou mais além. Uma multa como essa quebra a empresa. Pergunto novamente, isso é justo? Penso que não é justo. E poderia descrever diversas situações nessa mesma linha. Enquanto a aglomeração se concentra em grande parte nas filas de banco. E o pequeno empresário sendo multado, neste caso que acabo de citar, em R$ 5.484,50. Enfim, por não achar justo com o empresariado, que é uma das molas mestras da economia do nosso município, precisamos defendê-los, precisamos buscar o diálogo. A conversa, acharemos com a conversa, com o diálogo, a solução. Se simplesmente aplicarmos uma multa, poderemos causar um rombo enorme, inclusive na própria saúde econômica do nosso município. Nós podemos gerar desemprego com a simples aplicação de uma multa dessa. Então, eu acho que é claro que precisamos ter a lei para dar subsídios aos fiscais e para controlar aqueles que não respeitam as leis. A lei está aí para efetivamente ser cumprida. Mas existem situações que nos obrigam a fazer determinadas coisas, voltando ao caso que citei como exemplo, como deixar de receber um cliente de uma cidade vizinha que talvez não tenha um decreto de fechamento, ele veio aqui pagar, sei lá, R$ 50, que pode ajudar a contribuir lá naquela empresa para pagar um aluguel, para pagar um salário. No entanto, o fiscal vai chegar e, legalmente constituído, se essa lei fosse aprovada do jeito que aqui chegou, em R$ 5.484,50. Então, por não achar justo e por entender que precisamos buscar o diálogo com a sociedade e trabalharmos em comunidade, é que eu peço, senhores vereadores, que me acompanhem nessa emenda, aprovemos essa emenda e, consequentemente, o projeto de lei. Muito obrigado, boa noite. Mais alguém? Pela ordem, presidente. Olha, vou cumprimentar o presidente, estender na mesa, aos novos colegas, pessoal do jurídico, pessoal da imprensa, o pequeno ali, nosso amigo, está sempre buscando informações para passar para as nossas comunidades. As palavras do nobre colega ali, muito bem colocada, mas nobre colega, eu acho que a lei ela tem que ser cumprida mesmo, tem que ser feita mesmo. Eu acho que essa lei está vindo num momento muito precipitada, para mim, eu acho. Sabe? Eu acho que o Executivo precipitou um pouco mandar essa lei nesse momento, porque é o seguinte, suas palavras foram perfeitas, não tem nem como colocar mais. A economia, o comércio, eu acho que ele está todo bagunçado, todo avacalhado. O povo está vendo um momento difícil, porque essa epidemia está deixando uma marca. Eu estou até com medo que se essa vacina der certo, aí o pessoal vai querer tirar o atrasado nas festas e dá até medo de ver. Então, eu tenho uma preocupação nesse projeto de lei, em termos de multa, porque eu acho que nós, Executivo e Legislativo, a gente estaria que estar discutindo ações de como evitar essa situação. Criar um projeto de lei que seja R$ 50 a multa, que seja R$ 20, que seja R$1. Eu acho que não é momento agora de preocupar de formar uma lei desse sentido. Eu não sou contra a lei, eu acho que tem que existir.
Eu só acho que a lei, nesse momento, ela está vindo de uma hora equivocada. A gente tem que estar discutindo agora, era como a gente trabalhar, ser parceiro do comércio, ser parceiro da economia, de vez que a gente está tirando deles, pelo contrário, a gente tem que estar investindo nessa forma, porque são vidas ali. Eu estava conversando com o nobre amigo, o Gelson, da Gés de Mantina, na loja dele entra 10 pessoas por dia, num banco está entrando 1000. E essas pessoas estão indo, tá reproduzindo a mesma coisa. Então, eu não sei, eu estou confundido com essa situação. Eu não consegui ainda, me inteirar bem dessa situação, que é uma coisa nova para todo mundo. Então, eu acho que a gente tinha que rever esse projeto de forma mais para frente, alguma coisa nesse sentido. Primeiro, a gente tem que sentir essa oportunidade de como vai funcionar isso, se realmente vai ter um domínio, se vai precisar. Eu acho que tinha que ter mais um prazo para a gente poder fazer esse projeto de lei, do Executivo desse projeto de lei. Não sei como é que funciona ainda, mas é o que eu acho. Obrigado, presidente. Leila. Bárbara, quer fazer uso da palavra? Bárbara? Alcides? Osmar Gomes? Não, está em discussão agora, é a emenda ao projeto. A emenda, logo depois o projeto. Presidente Lucimar, boa noite, no qual eu cumprimento os nobres colegas, boa noite, funcionários da casa, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, as pessoas presentes aqui, Maxley Pequeno, nosso amigo do Grupo Voz do Povo, que aqui se faz presente. Vereador Rodrigo, para esse projeto não teria emenda melhor do que Vossa Excelência pôs. Não tem como descrever. Eu só acho inviável o projeto por causa das situações que estamos vivendo, igual o vereador Alessandro falou. Sabemos que tem parte da sociedade que não cumpre, né? Eu acho que não gastaria nem lei para isso, porque você tem que ficar corrigindo é criança pequena, menino de colo. Nós somos adultos. Eu acredito que nós temos entendimento. Se estiver tendo um tiroteio na esquina entre polícia e bandidos, nós temos que ter a cabeça que nós não podemos passar ali que vai sobrar bala perdida. Então, usar máscara, o álcool em gel, evitarmos tumulto, isso tinha que estar na nossa cabeça. Não vejo nada efetivo do município que ajude os comerciantes. Essa ajuda do governo federal que veio, teve uns que não tinham necessidade de receber, mas não vou entrar no mérito, alguns tinham necessidade sim, mas o que a gente vê é a lei vindo em contramão. Eu vou dar um exemplo. Em dezembro, mais ou menos, sei lá, novembro, eu presenciei, não pode entrar na loja, mas estava podendo experimentar a sandália na beirada da rua. Então, não poderia entrar dentro da loja, mas 3 senhoras pegavam a sandália e experimentavam perto. Então, qual que era mais viável? Quantos funcionários que a loja tem? 2? Deixar um na porta e entrar um por vez. Então, às vezes, tem umas coisas que são bem equivocadas. O projeto de Vossa Excelência, Rodrigo, a emenda, para tal situação não existe melhor. Né? Se eu fosse votar a favor do projeto, eu votaria na emenda. Mas não justifica eu votar na emenda sempre que eu vou votar contra o projeto. Porque eu acho que, infelizmente, tem a parte responsável da sociedade. Na época eu fiz até um vídeo pedindo a reabertura do comércio, deu mais de 5.000 visualizações, pedindo, senhor presidente, o comércio consciente, a reabertura do comércio consciente. Porque precisamos de trabalhar assim. Essa moda de fica em casa, cuidado que isso é um perigo, viu? As contas vencem, não tem como encher as latas. Então, eu acho que nós tínhamos que ter alguma coisa a mais para a sociedade, não só para penalizar os comerciantes. A dona da loja não pode entrar 3 pessoas, mas quando se passa na porta da Caixa Econômica Federal, principalmente outros bancos, o pior ainda, não é só gente de Goiânia, é de toda a região,
Você quase atropela as pessoas. Nobre vereador, só um minutinho, Claro. 30 segundos. Amanhã, o município vai fazer o pagamento dos nossos funcionários. Nós vamos estar lá no banco amanhã, com mais de 1.000 pessoas, às vezes nós também, e o risco que a gente tem, entendeu? Estou dando um exemplo desse projeto, que eu acho que tem algumas divergências, que a gente tinha que estudar ele mais, eu acho que nós teríamos que votar contra, mas aí é uma particularidade de cada um. Amanhã nós vamos estar no banco. Eu só acho, vereador Alessandro, que por mais que conscientize, vai ter a turma que não vai fazer, não adianta. Falou que poderia funcionar, teve bar aí que tinha gente que parecendo que estava amarrado, juntou aquele tumulto. Mas então, não é certo todos pagarem. Eu acredito que tinha que ter mais informação, aproveitar que vem verba para o Covid, usar isso de mais propaganda, de mais folheto, o que for. Mas eu, de antemão, sou contra o projeto na íntegra, levando por essa situação. Senhor Osmar, vereador, me permite uma parte? Só uma pequena conclusão também, assim como o vereador Léo. Todos aqui vão se lembrar que, recentemente, que eu me lembre, 3 empresas foram interditadas no município, com a vigência deste último decreto, do decreto anterior a este vigente. Essas lojas foram interditadas por 10 dias. Não existe uma lei que faça uma penalização diferente da interdição. Esta lei vem para regulamentar esta situação. Se hoje o decreto vem do Executivo para proibir a abertura e acontece alguma coisa parecida com o caso que eu aqui trouxe, a empresa vai ser interditada novamente por 10 dias. Os senhores são donos de comércio, os senhores sabem o que acontece com o comércio do ponto de vista comercial, do ponto de vista econômico e do ponto de vista financeiro, porque existe uma diferença gritante entre os dois institutos. Os senhores sabem do que se trata isso? Ficar 10 dias interditado, eu estou propondo como uma medida de última instância, a interdição. Eu estou propondo o diálogo, tanto é que começamos com advertência verbal. Nós precisamos regulamentar, justamente para o equilíbrio da cidade, o equilíbrio da vida da cidade de Guanhães. O banco vai estar lotado, e está lotado há 1 ano. O que o comerciante tem a ver com isso? Ele está fechado. Mas vem um vizinho aqui pagar uma conta e não vai poder. Aí ele vai voltar e o comerciante vai fechar a porta e vai dar desemprego na cidade. Os senhores precisam entender isso. É essa a minha defesa, em defesa da não existência daquilo que eu estou chamando de pandemia econômica. Porque isso vai acontecer no Brasil e no mundo. Então, todas as cidades do Brasil estão tentando regulamentar essas situações. Não podemos tampar o sol com a peneira. Nós precisamos regulamentar justamente para evitar uma sangria do nosso comércio. Uma sangria. Olha, para que eu elaborasse essa emenda, os senhores precisam saber que eu me reuni com a ASIG, que é a Associação Comercial da cidade, por 3 vezes. Eu discuti incessantemente com o comerciante que acha justo a aplicação da lei, acha que precisa ter a lei, porque aquele que cumpre, ele quer que o outro que não cumpre seja penalizado, porque ele que está cumprindo também está sendo penalizado. Então, eu entendo o que os senhores estão dizendo com o momento, com relação ao momento. Mas quem escolheu o momento? Quem tem uma fórmula para isso? Nós estamos tentando dar possibilidade de uma continuidade desse comércio dessa cidade. Guanhães, como eu disse, gente, é o centro de uma microrregião. E não adianta falar que Guanhães vive da agropecuária, porque é mentira. Nós temos aqui ativos relacionados, cadastrados no nosso cadastro econômico da Prefeitura, mais de 4.000 empresas. Mais de 4.000 empresas. Elas precisam ter um olhar. E é aqui a casa para se discutir isso. Nós tivemos a oportunidade de discutir. Tem quanto tempo que esse projeto está aqui? Quanto tempo? Precisamos trabalhar? Precisamos. Nós estamos aqui no mês de janeiro. Mês de janeiro, a vereadora Bárbara comentou aqui comigo. Mês de janeiro é mês de recesso. Todos nós aqui trabalhamos incansavelmente no mês de janeiro. Não tivemos reuniões parlamentares aqui no plenário, mas nos reunimos na casa várias vezes. E assim eu fiz, eu busquei o empresário. Eu busquei aquele que está sangrando, que está sentindo no bolso. E é esse que eu estou defendendo. É isso que eu busco.
é que o equilíbrio venha e que a nossa cidade possa ter uma continuidade e cada dia melhor. Muito obrigado. Senhor presidente. Vereador Rodrigo, da mesma forma que eu falei que a emenda de Vossa Excelência veio a calhar no momento certo, com suas palavras você me fez refletir uma coisa, talvez não seja o caso de você responder, mas acredito que sim, por ser advogado, então o jurídico da casa poderá responder. Nessa sua fala eu vim refletir uma coisa. Caso não tenha o projeto, a forma de ser fiscalizado seria essa forma anterior que Vossa Excelência falou? O Executivo vai emitir decreto e vai regulamentar. Você acha que isso pode ficar na mão apenas do Executivo? Do jeito que vier na cabeça hoje, faço para acontecer amanhã. Vereador Alessandro, perante isso, essa era a minha dúvida. Se o vereador Rodrigo não falasse essa parte, iria votar contra tudo. Porque eu acho que tem que fazer mais pela comunidade, mais principalmente pelos empresários. Mas baseado num grupo de pessoas que discute a situação e ficar na mão do Executivo, querer criar um decreto hoje, outro daqui uma semana, outro daqui um mês, eu acho seria justo nós voltarmos nossa opinião atrás e fazer por essa forma. Porque se não votarmos o projeto e resolvesse, que até então a minha linha seria essa, por isso que eu pedi vista nele aquele dia. Mas, depois da fala do vereador Rodrigo, desse momento agora, por ser um profissional da área jurídica também, aí eu volto a pensar que poderíamos estar querendo fazer algo bom e estar prejudicando mais ainda. Porque amanhã vem um decreto. E se a Câmara quebrar, vai ficar quebra o decreto, faz decreto, né? Aí não quebra amanhã, vai lá e prejudica e por aí vai. Então, baseado por isso, eu acho que seria viável voltarmos a nossa opinião atrás e algum outro vereador também que pense da mesma forma, acharia justo. Porque a nossa intenção, ela é a mais louvável possível para ajudar o comerciante. Mas não estaríamos fazendo da forma correta. Porque agora ficou claro que só tem essas duas opções. Vota o projeto, 3, né? Vota o projeto do jeito que ele está e fica absurdo, 5 mil de multa, fica uma coisa fora do comum. Rejeitamos e faz por decreto, do jeito que julgar que é melhor, ou tentamos fazer o que dói menos, que é amparar através da emenda legislativa. Então, eu convido a Vossa Excelência também para pensar nisso. Leila, gostaria de... Bem, eu sou a favor da emenda do nosso colega Rodrigo Bretas. Os comerciantes estão cumprindo direitinho as regras, né? E acredito que não vai ser necessário a aplicação dessa multa. Bem, porque tem um bom tempo que os comércios estão assim... Não acontece aglomeração, né? Eles cumprem direitinho, porque eles precisam e querem trabalhar. Nilcinho, quer fazer uso da palavra? Alessandro já fez? André? Então, eu concordo com essa emenda que o doutor Rodrigo colocou. Nós não estamos querendo prejudicar ninguém. Eu acho justo essa emenda. Então, claro, os colegas, espero que pensem, né, nessa emenda e que seja aprovada. Claudinei? Senhor presidente, boa noite. Boa noite ao público que nos assiste, o público presente, pessoal aqui da equipe da Câmara, nossos colegas vereadores. A emenda que o amigo vereador Rodrigo fez melhorou bastante o projeto. Eu entendo que em tempos de pandemia nós temos que usar o bom senso e sermos flexíveis. Se tratando, quando a gente fala do ponto comercial. O Minas Consciente foi feita uma alteração na qual ajudou muito o município, mas o projeto de lei veio para a gente do Executivo e
o meu modo de pensar, meu jeito de pensar, ele veio de uma forma muito agressiva para os comerciantes, principalmente para quem está sofrendo muito nesse tempo de pandemia, sendo prejudicado. Digo que muitas das vezes até massacrado pelos resultados da pandemia do Covid-19. O Minas Consciente alerta: evite aglomeração. É o que nós estamos tentando fazer no município, mas a gente vê, igual já foi citado aqui pelo vereador Leco, por alguns outros aqui, alguns pontos eles estão cumprindo. Alguns comércios estão seguindo direitinho, mas você vê outros bancos, né, igual foi citado aí a Caixa, outros bancos, demais, com filas enormes, aglomeradas, bares, botecos, tudo lotado. Então, assim, penaliza uns e outros ficam à mercê. Então, essa emenda que o Rodrigo fez flexibilizou bastante. Eu sou a favor, sou favorável, né? Eu vou estar votando a favor, porque nós temos que procurar o diálogo. Eu vivo no ramo do comércio e eu converso muito com os comerciantes. Então a gente tem que procurar entender a dificuldade de cada um. Não é fácil o empreendedor, o empresário, chegar a dispensar seus funcionários vão para casa, não tem serviço. Então, estamos caminhando aí para um colapso econômico muito grande. Então, por isso que nós temos que dialogar mesmo. A casa é para isso. Nós temos que debater e buscar principalmente fazer o que é o melhor para o nosso povo, para a nossa população. Eu sou favorável. Bom, gente, vocês viram, né, que entendimento sobre esse projeto, sobre a emenda, ela gerou discussão. Claro, é evidente que gera discussão mesmo. Eu, como vocês sabem, eu não voto, né, mas foi muito turbulenta essa situação desse Covid-19, quando pessoas estavam infringindo, desde quando não falou sobre punição. Não é fácil. Os comerciantes precisam trabalhar, eles têm impostos, eles têm funcionários para pagar, tem aluguel, a maioria. E estava muito difícil você ver o comércio fechado, sendo que quando ele precisava, a duplicata estava vencendo, ele poderia ir ao banco, pagar a duplicata, mas não podia ter o seu comércio aberto para vender, para fazer dinheiro, para pagar duplicatas futuras. Pegar aquela coisa assim, aquela coisa brusca. Achei muito pesada essa multa. Acredito que tem que ter punição, sim, desde quando estamos tentando resolver um problema, a pandemia. Igual eu falei, mas muitas vezes o coitado do comerciante está com a porta fechada, alguns saindo de férias e pegando um carro e indo para a praia. Ele não está errado, isso é um problema meu, meu dinheiro é meu, Mas ele foi lá fora, depois ele chegou e trouxe. Para quem não foi à praia, para quem está com o comércio fechado, para quem estava em casa, veio e trouxe a doença de lá para ele. Nós temos isso aqui, aqui na Câmara, tem na Prefeitura. Quantas pessoas ficaram de quarentenas aí? Quarentenas e quarentenas. É funcionário que mal saiu da quarentena, entrou de férias e foi para a praia. Aí, mas o comerciante, ele não tem nada a ver com esse que foi para a praia, não. Mas foi dentro da loja dele que pegou? Não foi na minha loja, porque a minha loja estava até fechada.
Você viu como é que é complexo? Eu acho que a punição, ela tem que existir. Infelizmente, aquele ditado popular que enquanto não dói no bolso, não para. Nós sabemos aí que o IPVA é pago, tem o prazo certo de pagar. Tem gente que não paga. E depois reclama se o carro vai preso. Ele está todo errado. O carro foi, por que você prendeu o seu carro? Porque você não pagou o IPVA? É porque eu paguei, como é que você não está com o seu documento? Então a multa, ela acontece, essa punição, ela existe. Agora, eu não acredito que um comerciante, sabendo que vai ser punido, ele vai infringir. Se ele fizer isso, ele gosta de desafiar. Ele é um cara que chega e fala, eu vou desafiar a lei da gravidade, vou provar para vocês que eu vou estar certo. Ele está errado. Infelizmente, eu não, tempo algum, eu fui a favor de fechamento de comércio. Porque precisa vender. Se os bancos estão abertos, recebendo clientes, o que, por exemplo, vai perguntar, o que nós temos a ver com o pessoal que está usando a caixa aqui, que está ali, que é tumulto? Ah, mas aqui na região, o único lugar que tem Caixa Econômica Federal é o único lugar que está pagando, que está dando esse dinheiro aí. Mas o que o Guanhães tem a ver com isso? Não tem nada a ver. E não tem uma regulamentação. Você está vendo pessoas ali não consegue chupar chiclete com a máscara. Porque começa a mascar, daqui a pouco a máscara está entrando na boca dele. Ele vai jogar a máscara para baixo, põe no queixo, vai chupar o chiclete e falar o telefone. E vai chupar o chiclete. Prefere, e não interessa. Um tiquinho que eu estou falando aqui, toda hora a máscara está indo lá quase na minha garganta e voltando. Então ele não consegue mascar chiclete usando máscara. E não adianta colocar ninguém para fiscalizar, não. Daqui a pouco fala com ele, virou as costas e vai sair. Eu falei, pô, colocaram um menino ali para de organização na fila lá. Pô, o menino deve pesar 45, 50 quilos. Que jamanta de homem ali na fila, vai respeitar quem? Vamos ver se colocar uns 2 metros de altura. Eu falei isso na reunião. Pô, coitadinho do menino lá, falou, moço, aqui, limite aqui, tem limitação. Tem um X aqui para o senhor aqui, então você não pode não. Olhar para o menino, também virava as costas, você estava lá de novo junto com o outro, e do mesmo jeito. Então não adiantou nada. Nós estamos cobrando do nosso povo que trabalha certinho, mas do outro lado não tem ninguém cobrando. Eu falei que, infelizmente, eu teria que marcar uma reunião, chamou o presidente da Caixa aqui, o gerente da Caixa, junto com todos os bancos. Mas o que dá mais problema no caso nosso, é a Caixa Econômica Estadual. Não é a Caixa que está dando problema. É o serviço que ela está oferecendo. Então ficou difícil, mas concordo, não voto, por favor, lembram disso. Lei é para ser cumprida. Agora, desafiar, ele está sujeito à punição. Adorei a emenda que o Rodrigo fez ali. Parabéns pela sua... Realmente, eu fui testemunho de quantas vezes você reuniu com esse pessoal aqui. Correndo atrás, ligava para a Dorinha. Essa punição que um lojista teve aqui, achei um absurdo. Pô, um cara que... Quantos anos está no nosso comércio aqui? Mas será possível que tinha que sofrer aquela punição? Ô senhor Zé, olha aqui, explicasse para ele. Vai chegando e já vai punindo? Eu falei, eu quase... Fiquei com dó de um desses lojistas, estava sentado na porta, com um tamborete no passeio ali, e olhando para a porta da loja dele, fechada. Esse bandido correndo. Poxa, pelo amor de Deus, eu acho que chama até de humilhação. Não concordo com essa... Sei que tem reunião direta, participei da última reunião e do comitê, e dei alguns palpites. Mas concordar com o fechamento do comércio, conforme teve regulamentação, sim. E, a partir do momento que regulamentou, obediência. Segue os critérios para não ser punido. Bom, senhor presidente, falamos junto. É só uma pergunta. Infelizmente, o ano passado essa casa não teve oportunidade de pertencer ao comitê, né? As portas foram fechadas para a Câmara. Esse ano a Câmara já está pertencendo, não é isso? Então, é o senhor e mais alguém ou só o senhor que está indo?
O dia que eu não puder... Indica alguém. Eu indico o Rodrigo, indico a Bárbara, qualquer uma outra pessoa quiser participar. Não podemos ter mais de 2 pessoas, porque nós já temos a nossa assessora ali, que acompanha a gente, né, para a reunião. Então, senão fica... Isso foi um ganho para a sociedade, que não adianta falar. A pessoa mais próxima politicamente do cidadão, entre todos os cargos políticos que se existe, chama-se vereador, que é o que está mais próximo. É o cargo menor, não é prefeito, não é deputado, é o vereador. Então, como essa casa, o ano passado, não fui convidado sequer para reunião nenhuma, a gente fica satisfeito de estar podendo participar, porque a gente entende, graças a Deus, de povo. Nós somos povo, nós viemos dele. Então, o senhor não estando presente, indicando alguém, acho que Goiânia vai ser mais ouvida. A gente vai ter como reclamar, vai ter como optar melhor. Presidente, eu só... Senhor presidente, só uma pincelada aqui, aproveitando ali a fala do Osmar. Eu tive a oportunidade de participar da primeira reunião lá do Covid. Eu acho que eu fui até um pouco, digamos que, um pouco atrevido. Eu cheguei lá sem convite, sem nada, para participar, porque eu vi essa necessidade do Poder Legislativo participar da reunião. E aí eles me receberam super bem, claro, me convidaram para entrar e eu tive a oportunidade de participar. E uma das bandeiras que eu levantei lá foi a bandeira de não fechar o comércio. Se tinha a possibilidade de não fechar o comércio, regulamentar, mas não fechar. Mas o Minas Consciente, felizmente, regulamenta, né? Chegando na onda vermelha, é obrigado a fechar. Então, por isso que teve que fechar. Mas, fazendo essas regulamentações desse projeto, que ficou muito bom, a lei ela tem que existir, a penalização ela tem que existir, porque quando o senhor fala, senhor presidente, que espera que o cidadão talvez não vá descumprir, tem pessoas que vão seguir a legislação, tem pessoas que vão seguir ali a risca, mas infelizmente tem outras pessoas que não vão seguir. Então por isso que tem que regulamentar, tem que ter a lei, tem que penalizar sim. A flexibilização ficou muito bom, porque a multa do jeito que veio estava muito cara para os comerciantes. Nós tivemos também a oportunidade de receber aqui na nossa casa a gerente da Caixa Econômica Federal. Eu acho que foi a primeira vez, né, que ela veio aqui na casa, através do meu convite. Tivemos a oportunidade de fazer várias sugestões, dividir várias opiniões, e uma das maiores dificuldades que eles encontram lá na agência é justamente controlar o público externo, o público que está do lado de fora, porque, igual o senhor falou, as pessoas não respeitam. O dia que eles tiveram lá um agente, todo mundo respeitou as demarcações, mas depois que o agente foi embora, acabou. As pessoas não respeitam as demarcações. Então, no meu ponto de vista, eu acho que falta mais trabalho de conscientização. Fazer um trabalho parceiro com o comércio. Fazer um trabalho instruindo aí os seus comerciantes, as pessoas que estão ali, dependendo desses serviços, para que todos nós venhamos ter um ganho e resultados ainda muito melhores. Obrigado. Está aberta a votação a emenda 01. Aberta a votação a emenda 01. Encerrada a votação, foi aprovada a emenda. Solicito a senhora secretária que proceda com a leitura dos pareceres
apresentados ao projeto de lei 009/2021, que dispõe sobre a aplicação de multa aos estabelecimentos que descumprirem os protocolos e as medidas de contenção da pandemia ocasionada pelo Covid-19. Foi lido na última reunião esse parecer? Então, hoje vamos colocar esse parecer só em discussão? Precisa discutir o parecer ao projeto? Então, eu coloco o projeto em votação. Aberta a votação para o projeto 09/2021. Nilcinho. Aprovado o projeto. Eu solicito à senhora secretária que proceda com a leitura dos pareceres apresentados ao projeto de lei 010/2021, que dispõe sobre a alteração da data em caráter excepcional das eleições para os cargos de diretor e vice-diretor das escolas e creches da rede municipal de ensino, em virtude da pandemia do coronavírus. Câmara Municipal de Guanhães. Despacho. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Assunto: Projeto de Lei 10, de 15 de janeiro de 2021. Destinatário: Presidente da Câmara Municipal, Município de Guanhães. Considerando que o projeto de lei 10/2021 é silente a respeito dos atos praticados pelos diretores e vice-diretores após o fim do mandato em 25 de janeiro do corrente ano. Considerando que a administração pública deve praticar seus atos em respeito aos princípios constitucionais descritos no artigo 37 da Constituição Republicana de 1988, notadamente o princípio da legalidade, que consiste na ideia de que o poder público somente deve agir de acordo com o que estiver previamente fixado em lei. Considerando que o artigo 62 do Estatuto dos Servidores Municipais disciplina as hipóteses de vacância no serviço público, sejam quais: exoneração, demissão, aposentadoria, posse em outros cargos não acumulável e falecimento. Considerando que o término do mandato não pode ser classificado como vacância, não podendo o Executivo fazer a nomeação com base no artigo 25 da Lei Municipal número 2.717, de 24 de julho de 2016. Considerando o exposto, despacha. A par das considerações, esta Comissão de Legislação, Justiça e Redação, com base no artigo 100 do Regimento Interno, requisita ao chefe do Executivo, por intermédio do presidente desta Casa Legislativa, para que preste os esclarecimentos acima mencionados ou, caso queira, envie a esta Casa Legislativa projeto substitutivo dispondo sobre os pontos questionados. Salvo o melhor juízo, são as manifestações preliminares dessa comissão acerca do projeto de lei submetida à análise, com ou sem manifestação do Poder Executivo. O projeto de lei deve ser devolvido a essa comissão para que seja exarada o parecer. Guanhães, 4 de fevereiro de 2021. Rodrigo Pires Bretas, presidente e relator da Comissão Especial. Nilson César do Nascimento Almeida, primeiro membro. Mauro da Conceição Neves, segundo membro. Eu coloco os pareceres em discussão. Senhor presidente, eu vou pedir vistas desse projeto, sem justificar, porque acabou de ler a justificativa da comissão, na qual sou presidente e relator, inclusive,
Então, acho de extrema importância, porque vejo questões de grande relevância para serem analisadas pelo Executivo. Então, eu vou pedir vistas do projeto, por favor. Senhor vereador, a vista está concedida. O senhor, sobre as regras, o senhor conhece todas, então estuda direitinho para ver para a próxima reunião ordinária. Eu solicito à senhora secretária que proceda com a leitura do parecer jurídico e parecer da comissão apresentada ao veto do projeto de lei ordinário número 058/2020. Câmara Municipal de Guanhães. Parecer da Comissão Especial de Veto. Referência. Veto integral ao projeto de lei 058/2020 que dispõe sobre a reestruturação do CODEMA, sobre a política de proteção, conservação e controle do meio ambiente no município de Guanhães e da outras providências. Foi encaminhada a esta Casa Especial de Veto para análise e emissão de parecer acerca do veto integral do Poder Executivo Municipal ao projeto de lei número 058/2020. De início, cabe registrar que, nesta data, a Comissão Especial de Veto reuniu-se na sede administrativa da Câmara Municipal, oportunidade em que elegeu seu presidente e relator, senhor Rodrigo Pires Bretas. Insta salientar que o projeto de lei número 058/2020, de autoria do vereador Daniel Barroso, foi aprovado regularmente pelos vereadores dessa Casa Legislativa, mesmo havendo parecer jurídico opinando pela inviabilidade técnica do projeto de lei em questão. O projeto de lei número 058/2020, aprovado por esta Casa Legislativa, está em contrariedade ao que dispõem os incisos 2 e 12º, 2 e 12 do artigo 97 da Lei Orgânica Municipal, visto que as matérias atinentes à organização e funcionamento da administração municipal cabem privativamente ao chefe do Executivo Municipal. Em verbis. Artigo 97. Compete privativamente ao prefeito municipal exercer a direção superior da administração pública municipal, com auxílio dos secretários e assessores. 12º, dispor sobre a organização e funcionamento da administração municipal, na forma da lei. Outrosim, os artigos 18, 19, 22 e 23 do projeto de lei número 058/2020 disciplinam matérias de competência privativa do Estado de Minas Gerais. Portanto, devem permanecer incolume ao veto do Poder Executivo Municipal. Na oportunidade, esta comissão especial adota todos os fundamentos contidos no parecer jurídico lavrado pela Procuradoria Jurídica dessa Casa Legislativa. Ante o exposto, esta comissão especial opina pela manutenção do veto. Guanhães, 3 de fevereiro de 2021. Rodrigo Pires Bretas, presidente e relator da comissão especial. Bárbara de Pinho Carvalho, primeiro membro. Maura da Conceição Neves, segundo membro. O veto da lei do projeto de lei ordinário 058/2020 está em discussão. Pela ordem, presidente. Só que eu fui no banheiro, eu queria que a secretária disse para mim o parecer jurídico da casa que teve, o parecer. Isso aí. Que eu estou meio assim, sem entender. Parecer jurídico número 11/2021.
Referência: veto integral ao projeto de lei número 058/2020, que dispõe sobre a reestruturação do CODEMA, sobre a política de proteção, conservação e controle do meio ambiente no município de Guanhães e da outras providências. Origem: chefe do Executivo do município de Guanhães. Relatório: foi encaminhado a esta Procuradoria Jurídica para emissão de parecer o veto integral do Poder Executivo Municipal ao projeto de lei número 058/2020, sob a alegação de que foi detectada inconstitucionalidade e ilegalidade. Após breve relato, passemos à fundamentação. Fundamentação: dispõe a lei orgânica em seu artigo 75 que a proposição de lei resultante de projeto aprovado pela Câmara Municipal será enviado ao prefeito, que, aquiescendo, a sancionará. Parágrafo 1º. Se o prefeito municipal considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente da Câmara os motivos do veto. Parágrafo 4º. O veto será apreciado dentro de 30 dias, a contar de seu recebimento, em votação única, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores. Parágrafo 5º. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação ao prefeito municipal. Após a aprovação do projeto de lei na Câmara de Vereadores, compete ao prefeito municipal sancionar ou vetar os projetos no prazo de 15 dias úteis e comunicar à Câmara Municipal com os motivos do veto, no prazo de 48 horas. Insta a salientar que o projeto de lei número 058, de autoria do vereador Daniel Barroso, foi aprovado regularmente pelos vereadores dessa Casa Legislativa, mesmo havendo parecer jurídico opinando pela inviabilidade técnica do projeto de lei em questão. Senhora secretária, se eu entendi, não tem um parecer jurídico desse da casa de agora, não, assim. Tá, e deixa eu falar com você uma coisa, eu posso pedir vista nesse projeto, porque eu estou um pouco confuso nesse projeto, eu acho que eu queria ter a oportunidade de ler ele mais um pouquinho, de entender. Não, mas se eu pudesse... O colega vereador Alessandro Matias, nós nos encontramos e discutimos sobre esse projeto. Eu acho que no dia o senhor não estava presente. Isso, pode. Então, está querendo, se pudesse pedir vista, eu queria entender mais dele, para mim poder votar com o meu coração. Se pudesse, não sei como é que... Alessandro, você pode sim, o vereador pode pedir vista do projeto. Só que então vão pedir para cobrar mais a presença de vocês quando estiver estudando os projetos. Porque fica chato. Vocês, por exemplo, vocês não compareceram, estudaram, estão aqui o tempo todo nesse projeto, estudando o projeto. Então, não vem à reunião para estudar os projetos, e isso, o que eu falei nesse mandato, eu como presidente, eu não quero ficar o tempo todo engavetando projeto aqui, porque tem pessoas que às vezes pedem vista de um projeto, mas se querem, vem depois para discutir com alguém aqui, eu vou procurar o jurídico, eu vou procurar os companheiros, para discutir sobre a dúvida que tem no projeto. O projeto, você tem o direito e está já o pedido de vista concedido, mas vamos fazer o possível para vir estudar os projetos junto com os companheiros que estão aqui para discutir. Está o nosso assessoria jurídica está aqui, tem dúvida, chega até ele, é para evitar de ficarmos acumulando projetos aqui sem votação, porque, vamos supor, quando for da próxima, aí chega um outro aqui que não veio à reunião e fala assim, olha, eu quero pedir vista desse projeto, e tem o direito, ele tem o direito. A única coisa que eu não quero que tenha o direito é de acumular os projetos aqui, tá bom? Está concedido o pedido. É só... Eu acho que tipo assim, isso também, eu acho que eu não me lembro se fui convidado, mas eu gostaria, assim, eu tenho, né, o presidente das comissões que vai estudar, que vai ter alguma reunião, às vezes a gente não fica sabendo, de alguma forma, entendeu? Então eu queria que só
também externar aos amigos presidentes das comissões que quando tivesse, né, alguma coisa, né? Isso, vamos se inteirando dos projetos, isso, né? Exato. Né? O que a gente que está novato também, às vezes a gente não conhece o sistema, então estou aprendendo também. Não, peço desculpa a essa situação, que também eu acho que o intuito da casa aqui e o nosso também é despachar, né, quanto mais que para não atrasar nada aqui. Eu peço desculpa, mas só para me entender, porque eu não estou preparado para votar aí. Desculpa, presidente. Sem problema, sem problema. Estou só falando com o senhor que senão acumula muitos trabalhos aqui. Por exemplo, né, no final do ano, sempre o nosso companheiro Osmar sabe disso, né, Osmar? Chega no final do ano aqui, a gente fica aqui, que um monte de projeto e solta reunião extraordinária. Claro que estamos aqui para trabalhar, com certeza. Mas também vamos ter mais responsabilidade com o nosso trabalho. Pela ordem, senhor presidente, só uma sugestão, quando os membros das comissões for discutirem aí os projetos, além dos participantes das comissões, eu acho interessante convidar também os colegas também para fazer conjunto a esses estudos, porque senão, consequentemente, na contrapartida, vai convidar aí as comissões vão vir, vão fazer o estudo do projeto. Quando chegar aqui, o vereador, por exemplo, não faz parte da comissão, não vai saber do projeto. E aí vai ficar desentendido, vai pedir vista no projeto, que eu acho que é o caso do vereador Leco ali, no momento. Então, assim, nas horas de estudar o projeto, se puder convidar os membros das comissões e também os demais, eu acho que seria bacana para todo mundo ter certeza e convicção no que está votando aqui. Vereador Claudinei, só uma parte aqui, por favor. Quem vai falar? Você, Lei, pode falar. Vereador Claudinei, mas geralmente nós temos um grupo de vereadores onde é jogado o dia e o horário que tem um encontro aqui na Câmara para discutir o projeto. E, particularmente, eu acho que cada vereador deve correr atrás e tentar entender o projeto, não dependendo da comissão. Porque, às vezes, você pensa o contrário do que a comissão quer dizer, entendeu? Assinando embaixo do que a vereadora Leila disse, o grupo no WhatsApp é apenas uma forma que a nossa assessoria, a nossa secretaria aqui, a Márcia em especial, achou para facilitar a nossa vida, porque nós temos um mural aqui onde é afixado todas as convocações. Então, por favor, eu, como colega de todos, peço que se atentem ao mural. As convocações estarão lá. Eu, como presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, estou à disposição de cada um de vocês. Eu acho também que falta um pouco de interesse também, porque o jurídico está aí à disposição nossa. Eu, por exemplo, vim aqui hoje à tarde, procurei saber do projeto, conversei com o doutor Rodrigo, tirou minhas dúvidas. Então, né? Então, foi justamente o que eu disse, olha, o nosso jurídico, ele não é para a mesa diretora, não. O nosso jurídico é para todos os vereadores. Nosso jurídico está aqui para trabalhar para o legislativo. Qualquer um de vocês que tiverem dúvida, chega até o jurídico, se discutiu, se não teve tempo, se estava viajando, chega no outro dia, olha, houve uma reunião ontem, infelizmente, eu não pude estar nessa reunião. Chega até o doutor Márcio, chega até o doutor Fernando, que vocês não têm certeza de que estão aqui ao inteiro dispor. Tá? Fique tranquilo, vamos fazer um trabalho diferenciado para melhor. Eu quero deixar aqui vamos voltar nesse projeto de resolução 01. Eu quero informar o pessoal aí da rede social que os computadores, cada gabinete já tem o seu notebook. Às vezes, pessoas estão entendendo de alguma forma que a Câmara está comprando um notebook para cada vereador levar para casa. Não é desta forma. Eles já têm direito a esse notebook. Todos os gabinetes têm esse notebook. Alguns vereadores levam para casa. É por esse motivo que veio essa resolução aqui.
é que você está simplesmente responsável pelo seu notebook. Qualquer coisa que acontecer com esse notebook, você será responsável. O conserto é você que vai pagar por ele. A Câmara não está dando notebook para nenhum vereador. Está dando o direito dele trabalhar com ele em casa, conforme viram aqui nesse projeto de resolução. Desde que seja de inteiro conhecer da Câmara Municipal. É tudo que se relacionar à Câmara Municipal, o vereador na Câmara Municipal. Particularidade dele, que foi encontrada nesse computador, tenha certeza, nesse notebook, será penalizado. Tá? Às vezes, alguém que está em casa aí pode não ter entendido. Nós não estamos comprando outros notebooks para o vereador levar para casa, não. É o que ele tem direito nele aqui na casa. É da casa, do Poder Legislativo. Tá bom? Senhor presidente, foi muito importante o senhor ter tocado nesse assunto para as pessoas entenderem. Muitas das vezes, às vezes a gente está fazendo serviço de gabinete e não consegue terminar o serviço, não consegue acabar no mesmo dia. Então, essa regulamentação é justamente para quem vai levar o notebook para casa. Então, a pessoa que vai levar tem que ser realmente responsável por essa ferramenta. E está corretíssimo. Ok. Estamos encerrando os nossos trabalhos, né? Eu vou pedir os nobres colegas que aguardem seus lugares para a leitura da ata. Presidente, eu tenho só um recado. Doutor Alcides, participei de uma reunião lá em José Raidan, no sábado passado, e me faltou aqui um recado, um abraço, que o senhor, eu tive lá em José Raidan, encontrei com o Roberto Birro, ex-prefeito de Guanhães, e ele mostrou uma satisfação enorme pelo seu mandato e pediu para o nobre vereador aqui, a maioria, que acompanhasse o seu trabalho, que a experiência que ele teve um prazer na vida dele de saber que o senhor foi um vereador vencedor aqui em Guanhães. Estava só repassando o recado. E vi sinceridade muito grande no olho dele. O carinho dele é muito extenso à sua pessoa. Vamos nos compor para a leitura da ata? A ata da segunda reunião extraordinária de 2021, da primeira sessão legislativa da legislatura 2021-2024, realizada no dia 4 de fevereiro de 2021, sob a presidência do vereador Lucimar Ferreira Pinto, que cumprimentou a todos e solicitou à senhora secretária que procedesse com a chamada inicial dos vereadores, a qual estava ausente os vereadores Evandro Lote Moreira, Osmar Gomes Fidelis e Mauro da Conceição Neves. Como houve número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, dando prosseguimento, os vereadores procederam com a oração do Pai Nosso para o bom andamento da sessão. Após a oração, o senhor presidente solicitou à senhora secretária que procedesse com a leitura da proposição a dar entrada na casa. Assim sendo, projeto de resolução número 001/2021, que dispõe sobre a celebração de termo de responsabilidade para entrega dos notebooks aos vereadores da Câmara Municipal de Guanhães, Minas Gerais. Registrada a presença do vereador Osmar Gomes Fidelis em plenário. Em prosseguimento aos trabalhos, o presidente solicitou ao senhor secretário, a senhora secretária, que procedesse com a leitura da emenda de número 001, apresentada ao projeto de lei número 009/2021. A emenda foi colocada em discussão. Em uso da palavra, o vereador Rodrigo Bretas, autor da emenda, disse que, em tempo de pandemia, a economia
reflete diretamente na vida das pessoas e que ninguém sabe a melhor decisão a tomar. Disse que o diálogo é a melhor forma de se chegar ao consenso. Disse não achar justo que o empresariado seja penalizado em R$ 5.484,50 a título de multa, quando os estabelecimentos bancários são os maiores geradores de aglomeração em filas bancárias. Disse que é preciso lei para dar subsídio aos fiscais para que a lei seja efetivamente cumprida. Reafirmou que o necessário é diálogo para que seja encontrada a melhor solução, sem que há impacto financeiro que pode gerar danos irreversíveis. Em uso da palavra, o vereador Alessandro disse concordar com a fala do senhor vereador Rodrigo Bretas. Disse que este é o momento correto para que seja estabelecida uma lei regulando o assunto, mas que é preciso cuidado com os impactos para a população. O vereador Osmar cumprimentou a todos e disse que não vê nada de efetivo do município que ajude os comerciantes. Disse que é contra o projeto, pois acredita na reabertura dos comércios conscientes. Disse que é necessário, mas informação é necessário, já que o município recebe verba federal para tanto. Em uso da palavra, o vereador Rodrigo disse que, atualmente, em caso de descumprimento do decreto, o comerciante é penalizado com a interdição por 10 dias. Disse que sua proposta é justamente para regulamentar a situação de forma a evitar uma sangria no comércio. Que a proposta é primeiramente aplicar a advertência verbal, sendo a interdição a última penalidade aplicada. Em atenção aos esclarecimentos do vereador Rodrigo, o vereador Osmar disse que voltará atrás de sua opinião e que votará favorável ao projeto, amparado pela emenda legislativa, uma vez que será mais vantajosa para a população. Em uso da palavra, a vereadora Leila disse que os comerciantes têm cumprido o estabelecido nos decretos e que acredita que não será necessária a aplicação de multa. O vereador André cumprimentou a todos e pediu aos colegas pela aprovação do projeto com emenda, uma vez que será decisão mais vantajosa para os comerciantes. Em uso da palavra, o vereador Claudinei disse que é favorável à emenda apresentada, pois acredita que o diálogo é a melhor solução. Disse que não é fácil para o comerciante mandar um funcionário embora para casa. O senhor presidente disse que não vota, mas que os comerciantes precisam trabalhar, pois possuem impostos e funcionários a pagar. Disse acreditar que precisa da punição, sim, mas que, muitas vezes, a população tem viajado e retorna trazendo a doença para o município. Que o comércio é o mais impactado com o aumento desses casos positivados. Parabenizou o vereador Rodrigo pela apresentação da emenda. Em seguida, a emenda foi colocada em votação, tendo votado pela sua rejeição o vereador Alessandro Matias e os demais vereadores votado para sua aprovação. O senhor presidente declarou aprovada a emenda número 1,
Ato contínuo, o projeto de lei número 009/2021 foi colocado em discussão e posterior votação, na qual votou pela sua rejeição o vereador Alessandro Matias e os demais vereadores votaram pela sua aprovação. O senhor presidente declarou aprovado o projeto de lei de número 009/2021 com emenda. Prosseguindo com o andamento dos trabalhos, o presidente solicitou à senhora secretária que procedesse com a leitura dos pareceres apresentados ao veto ao projeto de lei número 010/2021, que dispõe sobre a alteração da data, em caráter excepcional, das eleições para os cargos de diretor e vice-diretor das escolas e creches da rede municipal de ensino, em virtude da pandemia do coronavírus, Covid-19. Os pareceres foram colocados em discussão. Em uso da palavra, o vereador Rodrigo, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, pediu vista ao referido projeto, dizendo que, devido à sua relevância, são necessários maiores estudos, sendo que ainda há muitos pontos a esclarecer sobre o mesmo. Prosseguindo, o senhor presidente solicitou a leitura do parecer jurídico e a comissão referente do veto apresentado ao projeto de lei 058/2020. Os pareceres foram colocados em discussão. Em seguida, o veto ao projeto de lei 058/2020 foi colocado em discussão e posterior votação, na qual todos os vereadores votaram pela sua manutenção. Assim, o senhor presidente declarou mantido o veto. Em uso da palavra, o vereador Alessandro solicitou vista a apreciação do projeto para melhor análise. O senhor presidente concedeu o pedido de vista e pediu que os vereadores compareçam às reuniões para estudos dos projetos, de forma a evitar desconhecimento dos mesmos e acúmulo de pauta com o pedido de vista. O vereador Alessandro pediu que as comissões a comunicassem sobre a realização das sessões. O mesmo foi dito pelo vereador Claudinei, que pediu que o convite das comissões fosse estendido aos vereadores que não a compõem. Em uso da palavra, a vereadora Leila respondeu que os convites já são enviados a todos os vereadores pelo grupo do WhatsApp dos vereadores. O vereador Rodrigo complementou a fala da senhora Leila e disse que, além do envio via WhatsApp, as convocações também são afixadas no mural de avisos da Câmara Municipal. Em uso da palavra, o senhor presidente esclareceu que a resolução 01 visa regulamentar a entrega de notebooks que já existem na Câmara e que, portanto, não haverá compra de equipamentos. Encerrados os trabalhos em pauta, o presidente determinou à senhora secretária que procedesse com a chamada final dos vereadores, a qual estavam ausentes os vereadores Evandro Lote Moreira e Mauro da Conceição Neves. Nada mais havendo a tratar, eu, secretária, lavei a presente ata que, depois de lida, se aprovada, segue assinada por todos os senhores vereadores presentes. Sala das sessões, aos 4 dias do mês de fevereiro de 2021. A ata está em discussão. Havendo alguma correção da ata?
O veto 58. Ele lançou votação, falou que votou, mas ele tirou e pediu visto. Você está fazendo a correção aí já? Ok. Samuel. Fazendo a correção na ata aqui. Os pareceres. É, porque falou aqui que ele foi aprovado, mas ele não foi aprovado. Continuando aqui. Prosseguindo, o senhor presidente solicitou a leitura do parecer jurídico da comissão referente ao veto apresentado ao projeto de lei 058/2020. Os pareceres foram colocados em discussão. Em seguida, em uso da palavra, o vereador Alessandro solicitou vista a apreciação do veto para melhor análise. Só isso, né? Então, a ata continua em discussão. A ata está em votação. Aqueles que concordarem, permaneçam como está. Contrário, ponham-se de pé. Foi aprovada a ata. Eu solicito à senhora secretária que proceda com a chamada final dos vereadores. Adileila Rosa Gonçalves. Presente. Alcide Robson da Rocha. Presente. Alessandro Matias. Presente. André Luiz da Silva. Presente. Bárbara de Pinho Carvalho. Presente. Claudinei Ferreira dos Santos. Presente. Evandro Lote Moreira. Lucimar Ferreira Pinto. Presente. Maria Anídia de Paula, presente. Mauro da Conceição Neves. Nilson César do Nascimento Almeida. Presente. Osmar Gomes Fidelis. Presente. Rodrigo Pires Bretas. Presente. Sala das sessões, aos 4 dias do mês de fevereiro de 2021. Minha gente, então consideramos encerrada essa reunião e lembrando, né, na próxima reunião ordinária, vamos fazer o possível para estar votando esse projeto que houve pedido de vista. Eu quero agradecer a presença de todos e nosso povo aí da rede social, que tenham uma boa noite e que Deus abençoe a todos.